Só uma coisa, está aqui há uma pergunta que eu acho que até é pertinente. Inclusive, eu partilhei isso hoje em alguns fóruns, do relatório da Kraken sobre a Lightning Network. Não sei se querem comentar um pouquinho. É mais interessante que Não a vi. BlockFi. Não vi, mas também acho mais interessante. Os relatórios da Kraken têm sido bons em geral. Eu tenho gostado de os ler. São profundos, não ficam pelo superficial, né? E tem uma linha um pouco diferente. A Kraken em geral é assim, tem sido das melhorzinhas, né? Mas a linha da área de intelligence deles é bastante mais bitcoinheira do que o resto da empresa em geral. E eu achei interessante. Bem, eles basicamente, em resumo, na conclusão, mostram que houve uma evolução brutal a todos os níveis da Lightning, de volume, de descentralização, de confiabilidade, da maturidade do software. Houve uma evolução muito grande e muito boa a todos os níveis e que, de fato, hoje em dia, cumpre a função de segundo layer para pagamentos, né? Portanto, que agora é uma questão de adoção, mas que a base já está lá, né? Nós comentámos várias vezes, muitas vezes, sobre a Lightning ao longo do tempo, e realmente de início, há vários anos atrás, tinha alguns problemas de maturidade e de capacidade, mas foram ultrapassados. Eu acho que hoje em dia estamos noutro patamar. Não sei, Dov, se você quer falar, você é o que mais usa de nós, ou se o Alan também Deixa eu quer só perguntar, antes de você comentar. passar para o Dog. Você tem alguma informação de taxa de sucesso de pagamento, né, nesse relatório? Tipo, qual é a taxa média de sucesso? Tipo, se você tentar pagar para alguém, se você vai conseguir terminar esse pagamento? Eu não me lembro de ter visto, hein? Não me lembro de ter visto esse indicador. Porque esse era o É problema no passado para mim. Tentar pagar e não conseguir um path, uma rota. Sim. É. Eu não ter como liquidez, uma rota. usuário, já me acontecia com alguma frequência no passado e como usuário hoje em dia é raríssimo. Às vezes o que acontece é em Mas pelo seu alguns. node ou pela Moon, por exemplo? Pois era isso que eu ia dizer. O que acontece às vezes é com alguns nodes de terceiros, em que eles têm alguns problemas de funding dos canais, não passa. Mas nos nodes assim que têm sido mais confiáveis que eu uso, tem passado direto, sem problema, né? Mas eu acho que o problema é mais node a node do que propriamente como um todo, né? Não sei, Então, Dó. só que aí às vezes isso também, beleza, você tem liquidez, mas você só tem liquidez em canais com poucos hops, em hubs maiores, né? Aí também, às vezes, tipo, beleza, mas a privacidade acaba sendo prejudicada nesse caso, né? É, Exato. se pensar eu tava pensando aqui numa solução para isso que era. Porque geralmente, se você ou não encontra um caminho, provavelmente para poucos sets você vai encontrar sempre um caminho. Se você não está encontrando o caminho é porque o valor é alto. Então, tipo, a taxa que você define às vezes não é suficiente, né? Então, a carteira, acho que do lado da carteira do cliente deveria ter essa, ok, falhou aqui, então vou agora oferecer on-chain. Vamos fazer on-chain isso aqui porque a taxa on-chain é mais barata. Agora eu vejo a rede, tá barato, você já entendeu? E eu vou, Você então sabe qual é usa on-chain. o valor que começa a ficar mais difícil de transmitir hoje em dia? Não, não sei te dizer, não sei dizer. Depende da conectividade do seu node, né? Com quais nodes, né? Quais canais você abriu. Enfim, vai depender disso. Então, por isso que a tendência é meio a centralização, porque as pessoas vão tender, né, a se conectar com esses nodes, os top, né? Tipo, aqueles Mas top olha, 100 vão continuar, tipo, vai ser difícil, né? O efeito de rede deles é difícil de tirar, então tem essa corrida aí também agora Uhum. por ser, né, um desses tops aí, porque é uma vantagem interessante para ser a rota, né? Para poder estar no meio aí da rota de liquidez. E com o tempo, né? Obviamente vai crescer, vamos ver, né?
tem que ter Bitcoin, tem que colocar skin in the game numa máquina online 24/7, né? Hot total. Você vai colocar aquela liquidez para ela trabalhar por você, entre aspas, né? Mas tem os riscos, né? Eu vejo que tá evoluindo muito. Antes era você rodar o Bitcoin Core e o LND, ou C-Lightning, ou Eclair, para ter a Lightning, né? Ter o seu node Lightning. Hoje em dia já tem diversas outras ferramentas também, né? Que estão sendo adicionadas aí no stack para gerenciamento de canais, carteiras, né? Diferentes, enfim. Então tá crescendo bem esse ambiente e cresce também, né, o espaço para vulnerabilidades, o caramba. Então tem que ficar ligado, né? Por isso que o crescimento saudável da Lightning, você vê que ele tem um crescimento, como é que fala? Não é muita liquidez que tem na Lightning agora. Se você vê outros, até o Ethereum conseguiu, chama, a BitGo, né? O Ethereum, aquele, sei lá, o sintético lá, que não, o IOU, a nota promissória. A nota promissória lá na Ethereum que os caras, você deposita numa conta lá. O pessoal tem mais confiança nisso do que rodar um load Lightning, né? Coisa do estilo. Ainda, né? E é meio, eu entendo aí a hesitância, né? Então mas enfim, com o tempo tá melhorando bastante isso aí. Estamos tendo também essas ferramentas para o usuário final, Umbrel, MyNode, Raspberry, enfim, você pode também você mesmo instalar, é tudo open source, livre, baixar da internet grátis e enfim, e começar a rodar, né? A barreira de entrada eu já muito perdi baixa. uns bons satoshis na Lightning, que eu nunca mais vou conseguir recuperar. Eu perdi em 2018 ou qualquer coisa, mas já era Sim. outra época. Mas ambiente, só que um pormenor, Alan, eu fui rever aqui rapidinho e não tem mesmo a taxa de sucesso, mas tem a seguinte informação, que aumentou muito o número de nós, isso nós já sabíamos, mas foi sempre aumentando, embora tenha tido uma diminuição na velocidade de crescimento este ano, mas foi sempre aumentando a capacidade por nó. Portanto, como aumentaram o número de nós e aumentou também a capacidade por nó, não é? O aumento de capacidade é enorme. Portanto, às vezes podia aumentar o número de nós, mas depois a capacidade de se ir mantendo, não é? Foi sempre aumentando. E isso é bastante em BTC, né? Em dólar, como houve uma variação, eu acho que não faz muito sentido analisar, mas em BTC aumentou o número de nós e a capacidade por nó, que é muito saudável. Não há uma concentração assim tão grande. Diga. Sim. E eu estou pensando aqui no lado da liquidez. Assim, faz sentido para mim pensar que quanto mais BTCs na Lightning, exponencialmente cai a chance de você não conseguir rotear um pagamento. Porque você, passando de hop em hop, você multiplica a liquidez, você soma a liquidez nos canais. Então, exatamente. Tipo, deveria existir talvez uma planilha, alguma forma de você calcular qual é a capacidade de absorção de público que a rede tem dentro de determinadas categorias de possibilidade de gastar, para saber quantas pessoas a rede comportaria com a liquidez que ela tem hoje e como que a gente poderia traçar essa disponibilidade de liquidez para o futuro, né? Para saber quanto BTC a gente precisa ter lá. Faz sentido? Não, é orgânico. Eu acho que Eu sei que é orgânico. Não, para saber sim, para fazer sim, mas para saber qual é a capacidade que a gente precisa ter para poder rodar uma economia lá dentro. Pois é. Tudo vai deve existir, né? Informação. Eu acho que é por isso, no final porque como é colocar skin in the game, né? No fim das contas, é natural, ou seja, as pessoas vão mandar esses bitcoins para uma empresa que vai abrir os canais por ela, ou vão abrir os canais sozinhas, mas vai ser assim, entendeu? Que vai entrando essa liquidez, com o usuário querendo usar a Lightning, colocando o bitcoin que ele tem, ou que ele vai comprar, ou que ele recebeu.
de on-chain para Lightning, né? Porque ele quer usar na Lightning. E quem vai receber via Lightning é pelo que já tem lá, vai ter que se comportar. Eu acho que, no geral, né, funciona. Se alguém quer pagar via Lightning é porque já tem fundo na Lightning, ou está disposto a colocar, né, fundo na Lightning. Então, meio que, você entendeu? Ou seja, quando vai surgindo a necessidade, vai entrando. Sim, é orgânico. E o bom é que ela fica, né? Porque uma vez que você abriu aquele canal, você não está incentivado a fechar ele tão rápido. Se você não precisa daquela liquidez on-chain, né? Enfim. Ou mesmo se a liquidez já foi para outro lado, ainda menos incentivo para você, né? Você que abriu o canal e jogou para outro lado, tipo, enviou aqueles satoshis via Lightning para outra pessoa, você agora não tem, né? Tem menos satoshi no seu canal, mas tem um monte de liquidez que pode entrar para você. Então você está incentivado a deixar aberto, continuar conectado, e a pessoa que recebeu a liquidez de você, enfim, né? Aí cada um tem as suas prioridades. Pode ser que ele precise fechar, tá, ou não, ou ele também veja o mesmo incentivo de poder enviar para você. Nodes nas pontas, privados, né? Você tem que ver que o hub com quem você se conectar, ele talvez não tenha, ele vai priorizar fechar o seu canal, se você for privado, porque a liquidez fica, ou seja, ele só tem uma via, que é para você, basicamente. Ele não pode usar o seu node para seguir adiante. Então, nesse caso, né, você tem que entender que talvez, né, se você tiver muita liquidez do outro lado, né, do lado do enviada, liquidez lá no node, no hub, o hub vai, se ele tiver precisar on-chain agora de Bitcoin, provavelmente vai priorizar fechar esses canais, antes de fechar canais com nodes bem conectados, públicos, enfim, que servem como rota, né? Outro incentivo à centralização, né? Então, tem essas coisas aí que a gente vai vendo aí com o uso, com o tempo e tal. Mas outra vez, é livre, né? Então, qualquer hodler... E provavelmente Bitcoin, existem formas futuro... de mitigar isso aí, né, Dó? Esses incentivos tortos aí. Todos os hodlers de Bitcoin podem atuar, né? Com skin in the game, rodando node e criando canais bem conectados com liquidez. E ainda ganham uns satoshinhos, né? Então tem um incentivo. Eu acho que não vai ser centralizado, entre aspas, mas é mais no esquema Uncle Jim lá, o tiozão, né? O esquema do tiozão. Todo mundo vai ter um tiozão que é o node da família, o node dos amigos, tá ligado? É uma coisa assim. Tiozão.